Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 80ª aula da nossa escola bíblica. 80 aulas estamos completando hoje. Para a glória de Deus. Fico muito feliz em poder ensinar e mais feliz ainda por aqueles que estão assistindo, estão comentando, estão aí aprendendo a respeito da palavra de Deus. Não adianta só ir à igreja, nós precisamos aprender para podermos praticar e obedecer esta palavra. E por quê? Para sermos abençoados. Amém? Então, nós estamos aqui estudando, já entramos no livro, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E estamos aí, vamos adentrar hoje, estamos no capítulo 1 e o versículo 16 e 17. Que você possa curtir, compartilhar, comentar, estar falando conosco do seu aprendizado. Então, aula passada nós falamos aí, Paulo nunca foi a Roma ainda, ele só vai a Roma quando ele estiver preso, como nós falamos na aula passada. Cronologicamente não é esta a primeira carta do apóstolo Paulo, então, por chegada de data, de chegada das cartas a serem escritas, a carta aos Romanos foi escrita primeiramente, colocada na Bíblia Sagrada em primeiro lugar. Então, nós estamos ali, Paulo ainda não foi para Roma, ele só vai para Roma quando ele estiver preso, de lá também vai continuar a escrever as suas cartas. E nós estamos falando, Paulo está começando ali a desenhar o seu foco principal aos romanos, o assunto principal da sua carta. E aqui, primeiro, ele começa falando do amor que ele tem pelos cristãos, pelos irmãos ali que estão em Roma. Agora, Paulo, então, vai começar a falar a sua mensagem, o seu assunto principal desta carta. Então, verso 16 e 17 diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O evangelho é a boa notícia. Paulo vê o evangelho não só como um juntar de informações, mas como o poder de Deus. Ele está falando do poder transformador de Deus, de pegar condenados e transformar, salvá-los. Ele diz todo o que crê. Então, Paulo mostra que a salvação vem principalmente para os judeus, Jesus nasceu nesse povo. E depois estendida ao grego. Aqui o gentio, Não significa que os judeus são melhores. Diz que existiu uma sequência, uma ordem no derramar da graça de Deus. Então, a justiça de Deus é a verdade de Deus e vai se revelar no evangelho, na vinda de Jesus, na boa notícia do nascimento, da morte e da ressurreição de Jesus. E ele diz: o justo viverá pela fé. Lá em Abacuque 2,4, você pode verificar aí, Paulo trata de uma salvação que vem por meio da fé, tornando a pessoa um justo que vive através dessa fé. E a justificação pela fé? Pecadores são justificados, justificado por Deus, que tem uma condenação. Então, o homem pecador recebe julgamento de Deus e vai ser condenado. E isto é o que nós merecemos porque nós pecamos. O pecado gera morte. Então, esse é o quadro do ser humano sem Deus. Pecador rumo à morte. Então, Paulo vai inserir agora um Deus atuando na vida do ser humano. Pecadores, pela fé, a justiça de Deus tem a absolvição. Os justos se torna justo. Somos pecadores, mas através da fé, ele vai receber uma justiça de Deus de forma diferente. Porque através da fé em Jesus,
Deus vai torná-lo justo, Deus vai perdoá-lo e Deus pega o pecado e coloca sobre Jesus. Então, Cristo morreu no nosso lugar. Nós cremos nesse sacrifício pela fé. Então, eu sou pecador, fui alcançado pela fé, Deus produziu a fé no meu coração e eu criei em Jesus. Recebi como Senhor Salvador. Me arrependi dos meus pecados através dessa fé. Deus me transformou num justo e com isso eu recebi a absolvição. Ou seja, eu fui perdoado dos meus pecados, e que iriam ali me condenar. Então Jesus recebeu a condenação no meu lugar. Através da fé, eu recebo a absolvição. Então, passo a ser visto por Deus como justo. Isso é justificação pela fé. Então, através desta fé, Deus me torna justo. Os meus pecados estão todos sobre Jesus. Então, isso não é algo de mim mesmo, não é meu mérito, não mereço, é unicamente porque Deus me deu por causa da minha fé em Jesus. Então, como eu recebo essa absolvição? É exclusivamente pela fé, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra de Deus lá em Abacuque diz: o justo viverá pela fé. Eles não conheciam Jesus, mas a fé deles era daquilo que Deus havia revelado a eles. No Novo Testamento, nós temos a revelação maior, que é a vinda de Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. É a aplicação dessa fé prática, né, que nos torna justo. Essa fé só foi possível de ser aplicada por causa de Jesus. Ele é aquele que nos transforma em justos. Então, temos aí uma explicação que não somos mais condenados e sim justificados pela nossa fé em Jesus Cristo. Agora, Paulo vai falar da ira de Deus contra o pecado. Então, Romanos, capítulo 1, verso 18 e 19, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, o primeiro assunto que Paulo passa a tratar e vai tratar é o primeiro pecado, os gentios. De como os gentios encaram Deus. E mais à frente vai tratar com os judeus. Então, primeiro ele vai falar com os gentios, né? E depois ele vai falar com os judeus. Então, ele fala da ira de Deus. Padrão que temos de ira humana, né? Que leva ao pecado, o comportamento exagerado de raiva, de ódio. Mas quando a ira é aplicada a Deus, não tem o padrão humano. A justiça de Deus sendo derramada. Deus agindo com justiça diante das atitudes humanas, Deus aplicando a sua correção com severidade, de forma correta, mas sem ódio e sem pecado. Então, do céu, é de onde Deus está, existe uma série de padrões que Deus exige das atitudes humanas. E a quebra desses padrões traz a ira de Deus sobre os homens. Então, detém a verdade pela injustiça. Deter é parar algo, né? Homens que pararam a verdade e se afastam da verdade, praticando o mal, vão receber a ira de Deus. Então, não adianta fugirmos disso, nós temos consequência dos nossos pecados. Na teologia, nós temos a revelação geral, a manifestação que Deus faz de si mesmo de uma forma geral, para todas as pessoas. Não existe cristão, gentio, nada. Não cristão, ateu, nada.
Deus vai se manifestar para todos. Paulo demonstra que as pessoas que praticam a impiedade, não fazendo isso de forma inocente, Deus revela seu atributo a todos, então é chamado de revelação geral. Nós também temos a revelação especial. Deus deu ao seu povo através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. A revelação geral capacita a pessoa a entender a existência de Deus e dos seus atributos. Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Atributos é a grandeza de Deus, é o poder de Deus. Paulo vai combater como tema central a idolatria. E por isso fala da divindade de Deus, que Paulo considera aqui um dos piores pecados, como a porta de entrada para outros pecados. O ser humano consegue perceber que existe um Deus e por isso não deveria adorar qualquer outro Deus. Paulo diz aqui que a criação revela Deus. Paulo diz que o homem não honram a Deus como divindade e por isso são indesculpáveis, rejeitaram a esse Deus. Então não existe ser humano bonzinho, livre do pecado, que pode dizer que não conhecia Deus. Deus se revela a todos. Versículo 21, 22. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, descurecendo-se-lhes o coração, insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos. Essas pessoas têm o conhecimento de Deus dentro de si, mas pegam o conhecimento e o rejeitam, não glorificando a Deus como Deus, nem são agradecidos pelo que Deus faz por elas. Então, criam crenças, ações totalmente malignas. Essa rejeição traz trevas para eles, porque Deus é luz, e assim se acham sábias, mas se tornaram loucos diante de Deus. O padrão humano é rejeitar a Deus, mesmo sabendo que ele existe, inventar filosofias, pensamentos, para tirar Deus do lugar que é dele. Mas atrai para si a distância de Deus, ficam longe de Deus. Verso 23 e 24, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então, Paulo agora vai falar imagens de deuses. Na cultura grega, o homem e o prazer humano era o centro de tudo. A idolatria. A idolatria tem o seu centro a rejeição a Deus, abrindo o seu coração para todo tipo de pecado e depravação. Deus permitiu que os homens vivessem como escolheram, mas não quer dizer que Deus aprovou as atitudes dele. Concupiscência são os desejos malignos, e Paulo fala da depravação sexual. Paulo fala da ira de Deus e como ele age. Nós não temos a capacidade de fazer o bem por nós mesmos. Somente com a ação de Deus e fé nós conseguimos mudar isso. Verso 25 e 26, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira,
adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Então eles pegaram as regras morais e transformaram em mentira. Colocaram as filosofias, pensamentos no centro de tudo e tiraram Deus. Nós temos o resultado, homens andando segundo o seu coração, que vai para o maligno. E Paulo usa práticas sexuais dissimuladas. As mulheres mudam a santidade do casamento, a homossexualidade e sexo antes do casamento. Isso é Novo Testamento, tá? Então, versículo 27, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, e inflamaram mutuamente a sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, deixando a relação sexual dentro do casamento, realizando torpezas, quer dizer, atos obscenos. Isso era comum na cultura grego-romana. A mulher era vista como procriadora. O sexo com sua mulher era para a construção da sociedade. O contato de prazer era homem com outro homem. E Paulo quer mostrar que isso os deixava distante de Deus. Não sabemos ao que Paulo se refere quando fala sobre punição. Seria doença, problemas emocionais, mas existe uma punição. E Paulo está falando para os gentios, não significando aqueles que estão seguindo Jesus. Não fazem isso dessas práticas. Então, presta atenção. É palavra de Deus, né? Homossexualismo é pecado. Vai ter punição, tanto para homem quanto para mulher. Agora os gentios foram entregues a sentimentos maus, Paulo vai falar. Verso 28 a 31, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores. Paulo agora demonstra que não são inocentes, pensamentos malignos, frutos do pecado, obras do pecado. Paulo quer demonstrar que essa rejeição do conhecimento de Deus, provoca toda essa sorte de mal, que vem pela permissão de Deus e vivam por suas próprias escolhas. Então é a mesma sociedade de hoje, a rejeição, a mesma, mas Paulo vai demonstrar a grandeza da graça de Deus. Então, o resumo desse primeiro capítulo do livro de Romanos, Paulo traz uma saudação, faz uma introdução, fala do assunto central da carta, que é a justificação pela fé e a pecaminosidade dos gentios. Então, Paulo quer dizer aqui, gentios e judeus são igualmente culpados, né? Sem lei serão julgados, baseado na revelação geral. No capítulo 1, Paulo fala rapidamente sobre os pecados para os gentios, né? E não aqui para os judeus. No capítulo 2, Paulo continua falando do pecado. Romanos 2, versículos 1 e 2, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas.
Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Paulo pega pesado, né? Paulo vai usar o estilo de escrita trazendo em um personagem imaginário. Ele não está falando para uma pessoa específica. Ele vai falar agora a respeito dos judeus também. Quem julga? Paulo fala do judeu que ali está ouvindo o capítulo 1, falando dos gentios e a sua pecaminosidade. Era comum os judeus julgarem os gentios como condenados, pessoas menores do que eles. Então, Paulo diz que os judeus se colocam em posição melhor do que os próprios gentios. Os julga, mas pratica as mesmas coisas. É igual a um gentio, se torna como ele. Juízo de Deus, quando Deus julga cada um com a verdade. O julgamento de Deus não é baseado na nacionalidade, na raça, mas nos atos que nós cometemos, as atitudes que nós temos. Verso 3 e 4, tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que tu livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então, os judeus achavam que receberiam um juízo especial de Deus. Quando o homem coloca-se como santo, julgando o próximo, mas pratica as mesmas coisas, ele está zombando da bondade de Deus, que deve ser recebida por todo pecador que o conduz ao arrependimento. Então, Paulo está construindo a ideia de que tanto judeus como gentios são culpados pelos pecados na mesma medida. Então, todos os homens são pecadores. Versos 5 e 6. Mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então, impenitente é o coração que não se arrepende do pecado. Paulo retoma a ideia de que o juízo de Deus não privilegia uma raça, mas segundo a prática de cada um, e acumula uma série de condenação para o dia onde Deus derramará a sua justiça sobre todos. Participarão desse dia judeus e gentios. Versos 7 e 8, a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Nesse juízo, nós temos vida eterna, a salvação, a ira e a indignação é a condenação. Então, faccioso é aquele que se junta com pessoas para fazer o mal, né? Paulo não está falando de salvação pelas obras, mas de quem tem fé verdadeira agirá fazendo o bem. A sua vida será de honra a Deus, obediência ao que é correto, e se cair, irá se arrepender. Nós somos salvos pela fé, mas as obras acompanham aos que têm fé, porque eles vão andar em obediência à palavra de Deus, e em obediência as suas obras serão boas. Então, se não tiver fé e só tiver obras, tem condenação. Verso 9 e 10, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego.
Glória, porém, a honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Então, o julgamento de Deus não tem exceção. Ao judeu primeiro, porque recebeu o ensinamento, né? Nós vemos lá em Romanos 1, verso 16 e 17. E a fé vai gerar a prática do bem. Amém? Nós vamos parar por aqui hoje, falamos bastante, né? Assista essa aula mais uma vez. Ela vai ser muito importante para você ter ideia do pecado que nós cometemos. Se não nos arrependemos, Paulo está dizendo aqui, seremos condenados. Então, assista novamente, assista mais uma vez. Leia esses versículos, né? Nós lemos aí desde o verso 15, do verso 16, né, de Romanos, do capítulo 1, e o versículo 2 até o capítulo 2 até o versículo 10. Então, faça essa leitura novamente. É muito importante para nós entendermos o que Paulo está dizendo. Paulo fala do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, qualquer coisa fora disso é heresia e você pode correr o risco de ir para o inferno. Amém? Então tenha aí um excelente dia aí na presença do Senhor Jesus, tenha um excelente domingo com a sua família e estamos aí até a próxima aula. Amém? Deus abençoe sua vida, um beijo grande no seu coração.